Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior nós falamos sobre o capítulo 2 do livro de Daniel, onde fala sobre a visão da estátua, o sonho que o rei Nabucodonosor teve a respeito de uma grande estátua. Nós estivemos ali falando um pouquinho desta estátua e nós encerramos o vídeo exatamente falando sobre os versículos 34, 35, quando Daniel fala para o rei: Rei, quando você estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi esmiuçado juntamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Então, nós vamos hoje entrar no capítulo 3 do livro de Daniel. Mas eu comecei esse vídeo falando este final, esses versículos do capítulo 2, porque nós ainda vamos voltar a falar desse trecho aqui, um pouco ainda dessa estátua, mas que vai estar lá no capítulo 7 do livro de Daniel. Até lá, os capítulos 3, 4, 5 e 6 são relatos de coisas que aconteceram, da história dele, dos amigos dele, lá no Palácio Real, coisas extraordinárias que aconteceram com eles. Não é a parte escatológica do livro, porém eu achei por bem dar uma resumida e até nós chegarmos no capítulo 7, onde verdadeiramente então vai começar os sonhos, as visões por parte de Daniel, que é a parte escatológica. Nós vemos que o sonho da estátua também fala um pouco, também diz respeito a essa parte escatológica. Mas aí os capítulos 3, 4, 5 e 6 são coisas que aconteceram com eles, coisas realmente extraordinárias que vale a pena a gente dar uma olhada, dar uma resumida e ligar, né, os acontecimentos, mesmo essas partes aqui não sendo totalmente escatológicas, né, mas a gente vê algumas coisas assim que nos chama a atenção. Também nós podemos até trazer um paralelo para as outras coisas que virão acontecer ou com a nossa vida, com os nossos dias também. Então eu acho importante, né, não ficar essa lacuna do livro. Acho importante, então a gente vai estar estudando o livro de uma maneira geral. Bom, então vamos entrar no capítulo 3 de Daniel, ok? Que vai contar no capítulo 3 os amigos de Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, que eram os nomes deles babilônicos, ou Misael, Ananias e Azarias, que eram o nome deles como judeus, ok? Eu sempre falo os dois porque é legal a gente conhecer os dois e saber a quem se refere e que são as mesmas pessoas, né? Então, vai contar a história deles que foi livres da fornalha de fogo. E esta é uma história extremamente fantástica, um dos maiores acontecimentos do Antigo Testamento, um dos maiores milagres. E também neste capítulo nós vamos ver que este livramento que Deus deu para esses jovens, nós vamos ver a aparição de Cristo neste livro, ou seja, o quarto homem que estava com eles ali na fornalha é uma aparição do próprio Jesus, né, como foi visto ali pelo próprio rei, né, quando ele fala
não foram lançados 3 homens, como eu vejo 4, e um é como o filho do homem, né? Então ele vê ali a presença de Jesus. Isso nós chamamos de cristofania, né? Ou seja, uma manifestação de Jesus que ele não tinha sido encarnado. Então, a aparição dele no Antigo Testamento. Houve outras aparições, que pode se chamar assim, e então essa foi uma delas. Então, vamos lá, né? O capítulo 3, vamos dar uma resumida aqui, para vocês entenderem. Então, o rei Nabucodonosor, ele construiu ali, então, uma grande estátua de ouro. E aí, no capítulo, tem as medidas da estátua e tal, mas a gente imagina que ela seja muito grande, poderosa, né? De uma gigantesca. E aí ele chamou os sátrapas eram como governadores, né? Eram pessoas que governavam ali, né? As províncias. Então, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e os oficiais das províncias para consagrar a estátua. E aí, então, o arauto do rei, né, que é aquele que faz as proclamações lá, pregoava que povos, nações e homens de todas as línguas, claro que todos que estavam ali sob domínio do Império da Babilônia, todos eles foram convocados diante dessa estátua, todos. Povos, porque ele conquistou vários povos, não só o povo judeu, né? Outras nações, e homens de todas as línguas que estavam ali. No momento que ouvissem o som da trombeta, aí então ele armou uma grande festa, né? Então ele fala lá, no momento que ouvissem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, saltério, gaita de foles e toda sorte de música, eles deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro. Então foi organizado um grande evento, um grande acontecimento, para que todos ali então se curvassem e adorassem aquela estátua de ouro. Veja que o rei, ele já, quando ele sonha, o Daniel fala para ele, você é a cabeça, o seu reinado é a cabeça de ouro, né? Então talvez tenha a ver ele ter feito essa grande estátua de ouro, imaginando que ele era o dominador daquela época, todo poderoso ali, entre aspas, né? É um todo poderoso, não como nós chamamos o nosso Deus todo poderoso. Mas ali ele então se fazia o todo poderoso, ele fez então, já que ele era a cabeça de ouro, ele construiu uma grande estátua de ouro, e para simbolizar o seu reino, e que todos então deveriam se prostrar e adorar aquela imagem, né? Bom, e quem não obedecesse seria lançado na fornalha de fogo ardente. E aí nós temos, eu anotei aqui, um paralelo com o Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 14 e no 15, que também vai descrever o anticristo, quando o anticristo se manifestar, que no capítulo 13 fala da manifestação da besta, lá em Apocalipse, e fala que ele também vai fazer uma estátua, né? E diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que fez. Então, aparentemente, entende-se ou subentende-se que essa estátua que o anticristo vai fazer, né, vai fazer milagres, né? Então, por causa dos sinais que fez, e diz a eles que façam uma imagem à besta, porque ele também vai fazer prodígios ali, né? Então todo mundo vai achar que ele é milagroso ali. Então ele fala para as pessoas que façam uma imagem para ele. E aí fala o texto: ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem
da besta, né? Então, apenas me veio, não é um paralelo escatológico com esta ocasião aqui dos 3 garotos aqui, né, que foram jogados na fornalha. Não é um paralelo escatológico, mas eu me lembrei, porque é o mesmo espírito, né? Aqui na passagem de Daniel, então, o rei diz que aquele que não se prostrasse diante desta imagem, ele então essas pessoas iriam morrer queimados na fornalha de fogo ardente, né? E aí, então, quando toca lá todos os instrumentos, a festa lá, tá todo mundo reunido lá, né? A fornalhinha já estava acesa lá. E aí todo mundo se curva, eis que 3 homens permanecem em pé, né? 3 jovens ali permanecem em pé diante da estátua e não a adoram. Então, no mesmo instante, diz aqui no versículo 15, né? Estou com a Bíblia aqui. No mesmo instante, lançados na fornalha foram lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos, né? O rei diz para eles, né? E eles respondem. A resposta deles é algo tremendo, que vale a pena ficar registrado aqui nesse vídeo. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servamos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, e eles falam até da possibilidade de Deus não os livrá-los, e ele diz: fica sabendo, ó rei, que mesmo que Deus não nos livrar, tá? No versículo 18, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Essa é uma tremenda declaração. E eu busquei também apenas um paralelo, não é como eu disse, uma passagem escatológica, mas um paralelo. Quando o anticristo se estabelecer na terra, ele vai querer a adoração. E todos aqueles que não o servirem, todos aqueles que não o adorar, todos aqueles que não aceitar a sua marca, vão sofrer penalidades e inclusive de morte. Vão ser perseguidos e mortos pelo anticristo. Então, apenas um paralelo, não é uma passagem, como eu disse, escatológica, mas é algo que a gente transporta, né, para outra ocasião, porque aqui também era um poderio babilônico, né, e nós vemos que o termo Babilônia, ele está lá no Apocalipse. Tudo que é mal, ruim, tudo que diz respeito ao império do anticristo, ele leva o nome de Império Babilônico. É lógico que lá no Apocalipse, a questão do Império Babilônico não diz respeito aos caldeus aqui de Daniel. Não é esta Babilônia. Esse termo, o termo Babilônia apenas é usado como um termo que já se refere a um reinado mal do anticristo, de tão mal que foi esse reinado aqui também, não é? Então, apenas uma explicação. Bom, e aí vocês sabem o fim da história, né? Que eles não se prostram, não se curvam, e eles são jogados ali na fornalha, e a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal, e ela estava tão quente que os próprios ali pessoas, homens que jogaram eles na fornalha morreram, só de se aproximarem para os jogar na fornalha, morreram também de tão quente que estava, né? E ali então, quando
eles viram, né, o fogo ardendo e viram aqueles homens passeando, como se nada tivesse acontecido no meio daquele fogo, e tinha-se a visão de uma quarta pessoa. Então aí a aparição do próprio Jesus, que passeava no meio deles e os livrou ali naquele momento, né? Então, isso trouxe o quê? Trouxe glória ao nome do Senhor nesse tempo, né? Para Nabucodonosor, trouxe glória. E lá no versículo 28 do capítulo 3 ainda, falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E aí o rei, em todas as passagens, os acontecimentos do livro de Daniel, Deus é exaltado e o nome de Deus prevalece e os servos de Deus prevalecem, né? Então, aí o rei: portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E aí então, o final da história é que o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Nós vamos ver o rei Nabucodonosor também no capítulo 4, que nós vamos em seguida aqui. Vamos ver se dá para nós seguirmos mais um capítulo. Mais uma vez, exaltando-se a si mesmo. Então o capítulo 4 vai falar sobre a loucura de Nabucodonosor. Então é um outro sonho que ele tem, né? Da mesma forma, ele chama lá os magos, os encantadores, os feiticeiros e conta o sonho. Dessa vez ele conta o sonho, mas eles não podem dar a interpretação. E aí é chamado novamente Daniel, que aí já tinha recebido o nome de Beltesazar, que é o nome babilônico também. Então, quando você lê lá Daniel, às vezes fala Daniel, às vezes fala Beltesazar, é Daniel, que lá foram mudados os seus nomes, né? E isso, abri um parêntese aqui para falar da maneira espiritual, né? Que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Com maldições, com coisas que as pessoas falam sobre a pessoa, né? Que, sei lá, né? As pessoas temem nomes que dão, nomes que recebem, nomes que tiveram. E veja que quando as pessoas são do Senhor, essas coisas não fazem a mínima diferença. Ali eles foram para um lugar onde eles eram escravos, eles estavam no meio de todo tipo de adoração de outros deuses, outra cultura. Eles estavam vivendo no palácio, eles serviam ao rei, mas eles não se contaminaram. Os seus nomes foram mudados, eles receberam nomes babilônicos e eles eram chamados eventualmente por esses nomes babilônicos, mas isso não alterou quem eles eram diante de Deus no mundo espiritual, diante do poder de Deus. Não transformou suas vidas, não amaldiçoou suas vidas, porque Deus era com eles. Eles serviam ao Deus vivo, eles eram fiéis, e isso não causou, não trouxe para eles nenhum dano, muito pelo contrário. Deus sempre foi glorificado na vida deles. Então que isso fique para nós como uma lição, né? O inimigo, o diabo, não pode alterar nada na nossa vida.
lançar nenhuma maldição ou trazer sobre nós nenhum peso que o Senhor já tirou das nossas vidas, que principalmente Jesus já cancelou na cruz, né? Nenhuma maldição há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, ok? É o que diz a palavra. Então vamos voltar lá. Aí Daniel, ou Beltesazar, né? Que ele era o chefe dos magos, desses todos os encantadores, esses feiticeiros ali, ele foi colocado como chefe, né? Ele que dava as ordens lá. E aí então ele interpretou o sonho do rei, né? Dizendo, aí vocês vão ler lá, não vou ler, senão vai usar muito tempo como foi o sonho, mas o sonho significava que o rei seria expulso, né? Porque ele sonha sobre uma árvore que é cortada, tal. E aí ele fala que o rei seria expulso dentre os homens e moraria no campo com os animais, viveria como um deles, ou seja, comeria a erva, seria molhado do orvalho, suas unhas cresceriam como das aves, seus cabelos como penas da águia. Tudo isso por um período de 7 anos. E aí, tudo isso se cumpriu. Quando isso se cumpriu? Então o rei estava passeando lá no palácio dele, na cidade dele, né? E devia ser tudo muito grandioso, suntuoso, maravilhoso, né? A história conta dos jardins da Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia. Então tudo era muito belo, grandioso, poderoso, e ali então ele olhou para tudo aquilo ali que ele construiu, né? Ele fez, e ele diz: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E aí então, quando ele falou isso, a sua natureza mudou. Então ele foi viver lá no meio do mato, ele foi viver como jumento lá, cresceu, fala que cresceu como penas, né? A gente não sabe se foram os próprios pelos dele que cresceu, mas suas unhas cresceu, ele comia a erva, ele ficava lá no meio do mato junto com os animais, como um orvalho, tal, né? E até que se passou esses 7 anos, ele ficou 7 anos nesta situação. 7 anos, porque ele se engrandeceu, se ensoberbeceu, não reconheceu Deus, não deu glória a Deus e não se lembrou que ele mesmo tinha feito um decreto, enfim, todas essas coisas. E aí Deus então cumpriu o sonho que ele teve, outro sonho que ele teve. Deus cumpriu. E aí então, quando ele voltou ao entendimento, né? Vamos ver aqui. Lá no finalzinho, no último versículo do capítulo 4, no versículo 37, diz assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, porque ele voltou, ele reconheceu que Deus fez isso com ele reconheceu o poder de Deus, voltou o entendimento nele, e aí então ele bendisse o Altíssimo, e louvou e glorificou ao Deus verdadeiro. O rei Nabucodonosor fez isso. Então lá ele termina o capítulo dizendo: agora, pois eu, Nabucodonosor, mais uma vez o nome de Deus vai ser aqui engrandecido, glorificado no meio dos inimigos de Deus. Ele diz: louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Grande lição. Esta é uma história literal que nos traz um aprendizado espiritual que serve para todos nós em todos os tempos. Bom, ainda falta o capítulo 5 e o capítulo 6, para nós entrarmos no capítulo 7, que é onde começa a parte escatológica. Eu vou parar por aqui e vou fazer um outro vídeo com os capítulos 5 e o 6,
porque senão não vai dar tempo, eu não vou fazer nada corrido não, tá bom? Então é um resuminho aí, bem resumido, desses 2 capítulos, 3 e 4, para que depois você veja a sequência dos acontecimentos do tempo de Daniel ali na Babilônia. As coisas que Deus fez para ele, para os seus amigos, e como Deus usou poderosamente este grande profeta. Deus abençoe sua vida. Eu espero que você esteja aprendendo, e eu queria pedir então que você possa compartilhar, curtir lá pra gente, manda para alguém que gosta de aprender as coisas da Bíblia, compartilha, e você vai acrescentar no reino de Deus e vai ajudar este canalzinho aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida e fique na paz. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.